Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é aquele instante de muita alegria estarmos de volta para o estudo do Apocalipse, à luz do Espiritismo cristão. Hoje, 12/7 do ano... 13, né? 13/7 de 2019. 13. Pois bem, nós vamos abraçar a todos os nossos amigos internautas, web amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, esse portal bendito, caminhando hoje para um número de 300 mil inscritos. Os nossos amigos da FIAC, que nesse instante estão em seus lares, hoje numa manhã de frio, aqui em Belo Horizonte, em algumas outras regiões do país. Enquanto no sul e no sudeste faz frio, no nordeste chovendo torrencialmente, com algumas cidades passando por provas complexas. Nós vamos nessa manhã então iniciar o trabalho, agradecendo portanto, a audiência dos amigos também da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nós estamos, nesse momento, agradecendo o apoio e a compreensão dos nossos irmãos que nos acompanham na internet, porque a gente costuma enfrentar algumas dificuldades nas transmissões em função da tecnologia que nem sempre nos favorece. Como quinta-feira, por exemplo, nós tivemos interrupção, enfim, nem conseguimos, na verdade, transmitir. Mas ontem nós disponibilizamos, e assim o fazemos. Quando tivermos problema na transmissão, vocês orem por nós, os amigos que estão em casa, principalmente, sabedores que nós estamos lutando para ajustar, né? Mas nem sempre a gente consegue, tudo bem? Pois bem, então, mas logo em seguida a gente disponibiliza porque a gente tem o compromisso de gravar o áudio e o vídeo. Inclusive, nós disponibilizamos o vídeo, vai estar na conta da Rede Amigo Espírita, em alguns momentos na nossa conta da Gênesis, ou no Vimeo da FEAC, onde nós temos todo o acervo de produção de vídeo, desde 2012, mais ou menos. E também nós temos o áudio no SoundCloud, que é uma nuvem específica para áudio. E quem tem conta no Spotify consegue acessar os áudios dos nossos playlists. Então, nós estamos atingindo perto de 1000 produções, 1000 estudos. Então, isso representa numa média de quase 1h30 e possivelmente mais de 80 ou 90 mil minutos de gravação, de produção doutrinária. Pois bem, a gente fala isso não com o intuito de vaidades, mas apresentar, sim, o histórico de trabalho, não é isso? Inclusive para que seja utilizado por aqueles que se interessarem com a nossa maneira de estudar o Espiritismo e o Evangelho. Está correto, Júlio? Pois bem, então nós vamos iniciar o nosso trabalho hoje, continuando, né, na verdade, porque semana passada nós abrimos o capítulo 10º do Apocalipse e vamos iniciar a leitura a partir do primeiro versículo. João diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho, um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes.
E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João, né, dizendo. E ouvi uma voz do céu, Jesus, que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Vamos ficar por aqui. Então, relendo o primeiro versículo. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Pois bem, então na última semana nós trabalhamos o tema o anjo forte, que na verdade representa as medidas que chegam do alto. E esse último anjo, que na verdade tem a missão de tocar a trombeta. E na atual conjuntura poderíamos caminhar pela reflexão que são as dores atuais que marcam a aferição pelo processo acelerado de sofrimento. Falamos também que o anjo forte é portador de determinados fatos indutores que marcam o chamamento da criatura que deixou de atender em tempo o convite em outros ciclos, em outras abordagens. Certinho? Esse anjo desce, trazendo, portanto, a mensagem do alto, reveladora. A doutrina espírita é uma doutrina também pautada na revelação. Eu vi uma exposição de um ilustre expositor que eu gosto, respeito, e ele fez o seguinte comentário, que o espiritismo ele veio todo do mundo espiritual. Isso é um equívoco histórico. Porque o espiritismo tem o seu caráter de revelação que é fundamental. Mas o conhecimento espírita tem a ver com também o desenvolvimento do conhecimento da humanidade. Certo? Então essa reflexão é importante. Mas nós não podemos prescindir jamais do que vem do alto. As notas inspiradoras. Aliás, o alimento espiritual, ele tem a ver com o alto. São os sentimentos em sublimação que nos alimentam. O que podemos, inclusive, trabalhar a ideia de que a religião, no seu sentido essencial e não materializado, a religião é um sentimento divino. É um aspecto do amor. A religião no sentido do movimento em busca da sublimação, da interação com Deus. E nós nos interagimos com o Pai, operando conforme Ele propõe, harmonizando com a lei divina, com a natureza de fora e a natureza de dentro. Certinho? Só para fazer uma introdução, porque tem muita gente debaixo do cobertor em casa. Não é? Tem muita gente encantado com o aconchego, e eu fiz uma propaganda ontem dizendo: você que vai estar debaixo do cobertor acompanhando a transmissão ao vivo do Apocalipse, saiba que a gente vai estar vibrando intensamente por você. Não é? Então o trabalho é que nos aquece, e esse trabalho nos aquecendo a gente distribui aquecimento também, carinho, fraternidade, amizade. Pois bem, mas o nosso tema, conforme nós definimos no final da reunião da última semana, foi trabalhar o arco celeste, que foi um dos aspectos desse versículo que a gente não explorou, nós não tivemos condições de abordar com mais calma. Então nós vamos iniciar, no resumo, que a gente colheu do trabalho do Honório Abreu, com a contribuição valiosa do senhor Júlio César Moreira Silva. Pois bem, então nós vamos trazer o Honório, viu, Júlio? Pode ser? O Honório, invoca o Honório aí. Então nós vamos pedir o Júlio para fazer a leitura do resumo. Do Arco Celeste. Vamos embora.
lá no início. Que é o T. Tá para você no final. É o maior. Vai lá. Define as... Então, no que nós escolhemos do Honório, o sinal do concerto de Deus com os homens. Não. É aquele que está lá no final. Aqui, ó. É. O arco celeste. Define as gradações. Isso. O arco formado pela envergadura, é isso? Da asa. Não, mas eu queria que você te pedir para você ler. Faz a leitura para nós. Você faz a leitura do... Não, qual que é o seu resumo? É esse aqui que você vai fazer. Ah, tá. Aqui, não, sim. Eu já tinha... Tá. Esse aqui é um comentário que eu adicionei depois e eu não adicionei aqui no meu resumo. Vamos embora. O arco celeste. Define as gradações da nossa percepção, com base nas tônicas interiores. O que é determinante nesse arco, que está sob o governo da nossa vida mental, é a tônica que nós conservamos nas 24 horas do dia. O denominador para o qual tende o descanso da oscilação nessa dinâmica pendular em que o nosso estado de espírito se manifesta. Ora atingimos o ultravermelho e o infravermelho e o ultravioleta, por exemplo. Mas existe uma tônica regular. Existe uma tônica regular em que nos mantemos. E nessa média encontraremos pessoas, espíritos com os quais mantemos afinidade. Nessa média também temos tonalidade, brilho, intensidade da cor, uma mais pesada ou mais diáfana, de algum modo representando os interesses, as escolhas que a nossa vida mental reflete naturalmente. E tudo que nós observamos passa pelo prisma desse campo mental, que é o arco, que vai refletir uma determinada tonalidade, que é, no caso, um sentimento, uma emoção, um desejo. Nós podemos vir às reuniões, orar, participar das tarefas, dos trabalhos, mas temos um desejo básico na intimidade. Um diz, mesmo frequentando, eu quero mesmo é gozar a vida. Outro pode vir para garantir a saúde, para garantir que não passa pelo umbral, ter um bom emprego e etc. O importante é identificarmos esse sistema no nosso campo mental, não para nos entristecermos, mas para buscarmos a transformação. Então, na prática, o nosso arco celeste, ele se define, ou nós podemos entendê-lo como sendo o nosso campo de projeção. O nosso campo de projeção, vamos chamar de aura, mas ele na base ele é constituído pelos valores da razão e do sentimento que nós projetamos. Emmanuel tem um texto muito interessante no livro Fonte Viva, no seu capítulo 55, em que é uma frase muito extraordinária, em que ele vai nos recomendar que nos trabalhos do Consolador, nos trabalhos da divulgação do Evangelho, é preciso nós operarmos o retraimento da nossa personalidade para projetarmos para o próximo os valores adequados, tendo em vista que a humanidade atravessa um período de grande conturbação e dificuldade, desarvoramento psíquico, desespero, angústias. Então, o nosso trabalho, quando nós aqui estamos estudando Apocalipse, e vou até usar um termo que o Honório usava, que para muita gente pode parecer um negócio esdrúxulo, o nosso propósito é divulgarmos a doutrina espírita, irradiarmos os valores da doutrina espírita, para que esses valores possam se estender e irradiar-se pelo mundo de forma despretensiosa aqui, para favorecer e colaborar com o melhoramento do mundo. Nós aqui não estamos aqui posicionados para projetarmos o nosso eu, o nosso ego, nossa personalidade, nossa vaidade. Muito pelo contrário, nós aqui estamos em aprendizado e na busca desse aprendizado, em conjunto com os irmãos, projetando os valores
que a espiritualidade nos passa. E quando nós estudamos aqui, Emmanuel, André Luiz, nós aqui estudamos com o propósito de irradiar ou divulgar os valores nobres que esses espíritos trouxeram para nós por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E como o Carlos Alberto lembrou bem, a doutrina espírita não desceu 100% pronta do mundo espiritual, desceu? O Allan Kardec mesmo disse para nós que sobre o espiritismo foi dita a primeira palavra. Então nós aqui estamos para fazer um trabalho de propormos o estudo sério, a análise dos valores que possam nos ajudar a progredir. Então, dentro dessa questão do arco aí, então vou passar para o Beto aqui, falar das tonalidades aí, das facetas, das gradações. É interessante, Júlio, o Honório, a gente fica muito saudoso daquele período que a gente viveu no Grupo Emmanuel. Todas as vezes que eu venho para cá sábado de manhã, aliás, esse estudo foi implantado no sábado de manhã em homenagem ao passado, né? Para a gente manter sempre lembranças das tradições. Eu sou um pouco ou muito conservador, não sei. Me chamam de tradicional futebol clube. Eu sou da geração antiga. Mas, na verdade, eu tenho essas dificuldades ou virtudes, não sei. Isso depende do ponto de vista. Mas, assim, eu me recordo, a gente ia para o Grupo Emmanuel no sábado de manhã e eu dava carona sempre para alguém. Sempre levava e tal. E, na época, tinha um programa de rádio que tocava só música do Roberto Carlos. Aí a gente sintonizava, o pessoal dizia, nós vamos para o Grupo Emmanuel escutando Bebeto Carlos. Eu falei assim, é isso mesmo. Então, eu tenho hora que eu escuto o Roberto Carlos, também me lembro daquele período. E o Honório tinha um jeitinho todo especial, né? Ele com aquela capacidade de interpretar, de aprofundar, e se transformou num médium por excelência. Ele não tinha mediunidade ostensiva. Mas durante muitos anos, né, eu fiquei lá há mais de 12 anos, eu convivia com muitos médiuns. Então, Júlio, era muito comum médiuns novatos que iam comigo, falaram assim, bem engraçado, eu registrei a presença de espírito tal. E geralmente eram espíritos assim, profetas da antiguidade, filósofos, e os médiuns não se comunicavam, né? Então eu ficava recolhendo aquilo e falei assim, que interessante. Então tinha momentos que o Honório estava falando que ele para quem eu conhecia, via claramente que não era ele que estava falando. E quantas vezes André Luiz, o próprio Emmanuel e tantos outros, mas quando o André Luiz especificamente estava presente, o Honório entrava muito nessa vibe das questões mais, vamos chamar, metafísicas. São aspectos que o André Luiz trabalha. Então, quando o André Luiz aborda as questões no mecanismo da mediunidade, por exemplo, ou em outras obras que ele vai falar das vibrações, o Honório, você via que ele irradiava, ele vibrava. Então ele falava que o nosso espírito, né, nós temos uma capacidade de vibrar tanto nas faixas do infravermelho ao ultravioleta. Espíritos superiores, eles vibram. O amor que eles irradiam, a luz, está na faixa emitindo ondas super, ultra curtas. Mecanismo da mediunidade. Então, o que significa isso? Que são expressões do sentimento com tanta essencialidade, com tanta potência, que, por exemplo, sustenta o planeta. Vamos falar assim numa linha mais cósmica. Então, quando Jesus diz assim, quando alguém falar em meu nome ali, eu estarei, na verdade, quando a gente vai decodificar isso à luz da revelação mediúnica, né, nós vamos fazendo algumas ilações, nós vamos depreendendo algumas coisas que são teorias muito justificadas, tem muito sentido.
a vibração é tão intensa, que ela se irradia de tal forma que todos aqueles que abrem o campo perceptivo entram nessa sintonia e absorvem de uma forma natural. Um exemplo, você faz uma prece. Quando você está fazendo uma prece pelo sentimento, né, você conjuga a razão, porque muitas vezes você precisa de alguns elementos que vão auxiliar no seu campo mnemônico, na sua memória, mas quando você se eleva, na verdade você está abrindo a percepção para entrar em sintonia com essas faixas superiores que são extremamente sutis e capazes de transformar verdadeiramente e de uma forma definitiva. Então você entra, um exemplo, você está muito sensibilizado por alguma questão e você faz uma prece e você tem um problema, uma anomalia ou uma doença X. Dependendo do seu estado de alma, você mesmo pode encontrar recursos para resolver isso. Obviamente, dentro de um plano de merecimento e de circunstâncias que vão favorecer. Eu, certa feita, vi uma cirurgia espiritual acontecendo dentro de uma reunião pública. Eu fazia uma palestra lá no Grupo Sheila. Não esqueço dessa cena. E aquela multidão, tinha mais de 500 pessoas no salão. E eu vi um senhor que estava sentado assim, nas primeiras fileiras. E quando eu cheguei, eu observei que ele estava emocionado. Descia lágrimas. Aquilo me chamou a atenção. Eu subi, comecei a fazer o estudo. E à medida em que o estudo foi se desenvolvendo, aquele senhor passou a irradiar, a estabelecer um campo magnético tão intenso, que eu comecei a ver no plano espiritual as questões das vibrações, do campo áurico dele, inclusive, luzes, etc. E naturalmente favoreceu para criar a ponte para se identificar até a presença dos benfeitores. E ali chegou num determinado momento que eu vi um médico no plano espiritual abrindo a roupa dele, e é óbvio que isso é simbólico, né? E abrindo o peito dele. E eu fui vendo aquela cena, eu fui achando interessante, mas eu estava focado no estudo, né? Então eu ficava vivendo aquela dupla realidade. E num determinado momento eu vi um facho de luz entrando no peito do indivíduo e ali saindo um objeto escuro. Eu subentendi que devia algum problema, alguma mazela, enfim. E no momento em que foi retirado, esse senhor, eu lembro direitinho, ele pôs a mão assim no rosto, e eu vi claramente que ali ele começou a chorar desemboladamente. Quer dizer, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas o estado de ânimo, o campo íntimo dele, favoreceu de tal sorte a atuação dos espíritos que ele foi beneficiado ali. E possivelmente ele tinha alguma doença, quem sabe um câncer que foi retirado. Não interessa, eu não quero entrar no plano místico de ilações que não vão me trazer nada de efetivo. Porque eu não o conheço, muito menos o procurei, porque eu não coube a mim, não tinha nenhum vínculo, enfim. E a vida não me chamou para prestar qualquer socorro. Então eu estava apenas como um observador. E diga-se de passagem, se me permitiram ver a cena, hoje ela está tendo algum significado ao trazê-la como depoimento. Pois bem, voltando à questão do arco e das expressões do infravermelho ao ultravioleta, é necessário a gente se recordar que o nosso campo mental, ele é um grande laboratório para todos nós operacionalizarmos. E de acordo com o seu a sua qualidade de sentimento, você pode entrar numa faixa de muita intensidade ou de muita sutilidade. Ficou claro? Então, o André Luiz usa as questões, né, do hidrogênio até o último elemento da tabela como referência para a gente entender.
Mas no mundo espiritual, a nossa tabela periódica ela fica aquém dos elementos ainda não descobertos, certo? Então, por onde que os espíritos trabalham? Para além do que é mensurado, que é conhecido pelos homens da Terra. Isso é muito importante. Então, você está achando aí o André Luiz, Júlio? Esse tema da matéria, o André Luiz aborda. Porque nós aqui vamos fazer uma conexão com Allan Kardec. Allan Kardec, na Gênese, quando trata dos fluidos, ele vai dizer lá que o perispírito tem uma estrutura molecular. Então, se o perispírito tem uma estrutura molecular, o pensamento é uma estrutura molecular, atômica. Então, o que André Luiz traz para nós? André Luiz levanta o véu de aspectos que nós ainda no futuro vamos conhecer. E é perfeitamente compreensível e lógico que haja uma continuação, porque a natureza não dá saltos. Então, por exemplo, fazendo a conexão aí com a questão do arco, André Luiz tem um capítulo interessante. O capítulo chama-se Pensamento das Criaturas, e ele aborda... Traz esses corpúsculos aí. Os corpúsculos mentais. Por exemplo, ele vai dizer aqui, esse capítulo, vocês vão achar fácil no Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. Ele analisa o pensamento do Criador, que é o fluido cósmico universal, plasma divino, pensamento das criaturas, e vai abrindo mais o território. Corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. Olha aí. Pensamento é um agente essencial. Esse pensamento é produzido pelo espírito. E o André Luiz está falando que ele ainda é matéria. Por que ele ainda é matéria? Continua. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos do mundo. Temos ainda aqui as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos, em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Quando nós estudamos esse assunto, nós vamos lembrar que a ciência não sabe o que é o pensamento. A ciência define que o pensamento é um produto bioquímico, explica o pensamento como sendo um produto bioquímico do cérebro, mas ela mesma não sabe, não define o que é esse produto bioquímico. Então a ciência não sabe. Então os espíritos aqui estão nos propondo considerações a respeito dessa... E a própria física não sabe ainda muitas coisas. O universo é permeado por uma matéria, elementos virtuais que aparecem e desaparecem no... O bóson. Seria o éter do Einstein, o éter dos antigos. Então há muita coisa que nós não sabemos. A doutrina espírita ela é baseada na mediunidade, nas revelações mediúnicas. Então nós temos que levar em consideração, até como material de trabalho. Se amanhã a ciência demonstrar que isso tudo aqui está equivocado, o que Allan Kardec vai dizer para nós? Ficamos com a ciência e deixemos a questão de lado, não é? Então isso é importante, nós aqui estamos, porque nós temos uma base de associação, uma energia que nós irradiamos, e qualquer um de nós aqui que trabalha como passistas, ou como médiums em reunião mediúnica, nós aqui, modestamente, temos uma experiência de quantos anos em reunião mediúnica, meu amigo? Muito tempo. Um pouquinho, né? Então nós sentimos fisicamente as energias sutis que fluem por nosso intermédio. Sentimos. Não é uma abstração. O que são essas energias?
qual a composição atômica, corpuscular dessas energias? Não são abstrações. Então, no futuro, nós vamos estudar isso. O que mais que você viu aí de interessante? Não, continua ali. Isso nos compele... Isso nos compele, naturalmente, a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos apontamentos. Pode continuar. Vai até o fim desse tópico. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas próprios ou habituais. Por que próprios ou habituais? Por quê? Vamos lembrar, você produz. Mas você também lida com pensamentos que já são hábitos, já estão consubstanciados, já estão cristalizados. E nessas cristalizações, há também as associações dos pensamentos que não lhes são próprios. Porque ele está falando ali de corrente mental. Não é? Então, cada um de nós possuímos um halo vital, ou aura. É o arco. Exatamente. É o arco. É o arco do Apocalipse. A aura de cada criatura permanece tecido. Você tirou. Não, tá aqui. Volta aí. Aqui, ó. Tecido de... Não, mas não procura agora, né? Volta lá. Não, filho, calma. Aí. Você tá fazendo Tecido, olha lá. Tecido, são tecidos... correntes atômicas sutis dos pensamentos. Então, quando nós estudamos a questão Livro dos Espíritos, que nós, pelos desejos, chamamos os espíritos e pelos pensamentos atraímos, correntes mentais, pelo arco projetor da criatura. Então, André Luiz aqui está nos ajudando a entender como é a estruturação desse arco, dessa aura de projeção. Pois bem. Lembrando de Allan Kardec, que vai nos dizer que o perispírito é estruturado por átomos e moléculas. E o que define a mediunidade, a capacidade mediúnica, conforme aprendemos com Allan Kardec? A mediunidade se opera pela capacidade de maior ou menor expansão do perispírito. Então o perispírito se expande e os espíritos então entram em contato. Então o perispírito está na base desse arco, ou é o próprio arco, ou se confunde com as irradiações. São assuntos que vamos estudar ainda bastante futuramente. Pode avançar um pouco aqui no entendimento do arco? Vai. Então André Luiz vai dizer assim, ó, matéria mental e matéria física. Em posição vulgar, acomodadas às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Então, o que nós aprendemos aqui? Na posição vulgar, do dia a dia, no trabalho, na alimentação, nós estamos apenas produzindo energia de sustentação da individualidade, como a manutenção do calor. Então André Luiz continua. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais os de atenção ou tensão pacífica em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos espremir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então aqui tem uma questão interessante, que nós só começamos a produzir luz interior no que ele chama de estados, a partir dos momentos que ele define como sendo estados menos comuns da mente, porque
Vamos aqui considerar a humanidade como um todo. Então ele define como estados menos comuns da mente a reflexão ou a oração natural. Que em Pensamento e Vida aprendemos com Emmanuel que é a mensagem silenciosa da vibração. Então a vibração é um estado de oração natural quando ela é superior, quando ela é elevada. E ele chama esse tipo de onda como sendo de aquisição de experiência. Então, quando nós estamos refletindo, estamos com a atenção voltada para um estudo, por exemplo, da doutrina espírita, nós então estamos no plano da aquisição de novas experiências, saindo do comum, da vibração comum, simplesmente da lei de conservação da vida, do calor, da alimentação, da reprodução, da atividade corriqueira, certo? Nós estamos simplesmente aí na vida normal. Agora, quando nós começamos a refletir, a pensar o que somos, de onde viemos, para onde vamos estudar a doutrina espírita, estamos então num estado diferenciado de aquisição de experiência. Então aí nós, como o pensamento atrai, nós então atraímos para o nosso lado os espíritos que vão nos ajudar nessa nova fase. Eu vou falar uma coisa para quem está em casa, debaixo do cobertor. Um momento como esse é um momento que pode ser fomentador de todo o seu dia, de todo o final de semana, de toda semana. Num determinado momento do estudo aqui, você pode encontrar uma experiência que vai ser a base para a sua vida. Como assim? Um simples estudo? Depende de como você entra. Se você entrar numa experiência com a alma em devoção, com a alma em busca de compreender o significado daquela oportunidade, você pode encontrar uma grande revelação para a sua vida. Interessante. Aconteceu um fato comigo essa semana que andou pululando uns pensamentos estranhos. Eu estou assim, mas por que isso está chegando? Esse negócio não está bom, não. E o pensamento está vindo. E de uma forma insistente. E toda vez que bate, igual ferro de bigorna, fica esperto. Que aí está aparecendo um painel de obsessão. Porque espírito superior, né, os nossos benfeitores, eles lançam a semente e vão embora. Eles ficam insistindo com você, não. Agora, a insistência, o pensamento contumaz, como afirma Allan Kardec no Livro dos Médiuns, lá no tópico que trata das obsessões, vai definir que existe influência. Então você está entrando em sintonia com um determinado tipo de onda. Aí o que aconteceu? Em contrapartida, eu comecei a atender alguns casos, Júlio, de pessoas com necessidades exatamente naquele campo do problema. E eu estou assim, primeiro caso, estou atendendo. Segundo caso, opa, coincidiu. Terceiro caso, eu falei assim, pois bem. E foi a semana inteira. Só, né, a grande maioria das questões que eu fui instrumento para tentar ajudar, estava ligada aos pensamentos que, na verdade, vinham como contradição. Então, ou seja, a providência divina oferece para aqueles que somos nós, sem nenhuma irreverência, que estamos aqui em busca de estudar o mecanismo existencial com a luz do Evangelho, a providência divina te socorre assim, pelo trabalho. Né? Aí a pessoa me liga, ô Beto, me ajuda. Eu falo assim, faz uma prece comigo, vem cá, sai disso aí. Outro dia uma companheira falou assim, Caso Alberto, eu estou em depressão. Era um domingo de manhã, eu falei assim, vai fazer caminhada.
Ah, mas eu queria que você me falasse alguma coisa da espiritualidade. Você vai fazer caminhada, minha filha. Não é? Tá no plano da oração natural, contemplando a natureza, o Aí sol. a pessoa depois melhorou. Eu falei assim, então você continua fazendo caminhada que ela ajuda para outras coisas também. Mas, contudo, todavia, porém, o que eu estou querendo passar é que quando você está se matriculando nas faixas do trabalho com Jesus, você está em busca de uma renovação, não é? Se ajustando à consciência do grande renovador. Jesus é tratado por alguns espíritos na revista espírita como o regenerador da humanidade. Nós não falamos muito em regeneração. Então a regeneração, ela parte das irradiações da vivência do Evangelho. Se não for assim, você não regenera. Você pode até remendar tecido novo em vestido velho. Não vai dar liga. Porque é necessário a consciência e a operação. Porque na operação você vai trabalhar os seus sentimentos. E você vai se renovando. Não tem jeito de ser como foi antes. Então, só para repetir, em outras palavras. Então, você que é um cristão, um espiritualista que está assistindo esse vídeo, ou você que é espírita, que já está de alguma sorte integrado nos atendimentos espirituais, que são grandes laboratórios dos centros espíritas, porque não dá para a gente pensar em espírita de academia, de escritório. De gabinete. É. Aí na internet tem muitos, viu? Tem uns que a gente até conhece, não tem folha de serviço nenhuma. Quanto tempo de centro espírita, quantas reuniões, frequentei lá um tempo. São ótimos oradores. Que bom. Mas falta o quê? Falta magnetismo. Magnetismo da autoridade do trabalho. Estou falando isso com a maior tranquilidade e pode balançar na cadeira. Então o espírita e o cristão se confundem. O Paulo Pina, terça-feira, citou o exemplo de João Batista, numa alusão feita por Humberto de Campos, está lembrado? Que Humberto de Campos fala que o João Batista representa o trabalhador em processo de luta interior. Allan Kardec, luta interior. Então, até agora eu não consegui falar, mas agora vai dar. Se você está lá na tarefa da evangelização, no passe, dando carona, hein? Dando carona para os outros, indo para o hospital. Médio de transporte. Médio de transporte, sabe? No trabalho, Jesus te manda a resposta. Busca no estudo, tá? Um companheiro me falou essa semana. Eu estou abrindo porque hoje a gente está muito leve. Vocês gostaram aqui? Nós estamos numa sala de estar. Ô, Carlos Alberto, tá faltando aqui um cafezinho e um pão de queijo aqui. Viu? Faltou. Mas não pode não. Paulo de Tarso passava era fome. Andava a pé. Vocês estão querendo mordomia. Mas isso é brincadeira, viu, gente? Mas assim, porque se colocar o pão de queijo, começa a sofisticar, daqui a pouco a gente esquece do estudo e vai para o pão de queijo. Mas eu não sou mineiro come tem depois. Que ter um pão de queijo. Dona Eustáquia põe lá na porta. Mas aí é o seguinte, deixa eu concluir o raciocínio, porque ele é muito importante. Porque isso mexe com a gente. Então, na tarefa, os espíritos vão te responder o que você busca no estudo. Então, você que está em casa, né? Você que está debaixo do cobertor, e é legítimo, nesse frio, olha, o estudo termina às 10. E eu vou fazer um convite para vocês. 10 horas da manhã, levanta do cobertor, vê a grossura do seu cobertor e pensa quanta gente que está morrendo congelado, deitado aí nesses asfaltos debaixo dos viadutos. Ou quantas instituições que tem criança, pessoas necessitadas que estão com carência, que lá não tem cobertor, nem o peleja. Sabe qual que é cobertor peleja? Aquele que você puxa, ele descobre o pé, puxa para cobrir a cabeça, aí você cobre o pé, ele descobre. Não tem nem o cobertor peleja. Então, eu estou fazendo esse convite para mim mesmo, viu, Júlio?
Porque nós precisamos de nos esforçar na beneficência. Beneficência muitas vezes é dar o óbolo mesmo. É dar a roupa, é dar o pão, o leite. Porque é uma forma de contribuir. Porque aonde há caridade, a miséria diminui. Se houvesse caridade plena da humanidade, não haveria miséria. Porque as pessoas dividiriam o pão. Então vocês têm filósofo, político, teoristas aí ao longo do tempo escrevendo tratados sobre um mundo perfeito. Foi suficiente? Foi não. Sabe por quê que não foi? Porque são teorias. A coisa funciona quando ela se torna um edifício em construção. E é o que Jesus propõe. E aí eu vou fazer uma alusão ao filósofo que eu admiro, que não tem a última palavra e que não é santo, Emmanuel. Que embora tenha textos dele aí que eu desconfio que foram mudados, mas Emmanuel diz que lá na década de 40, Júlio, naqueles primeiros livros dele, que nós não podemos, não dá para pensar num país, num mundo melhor, sem a evangelização das almas. Não dá. Porque todos os projetos são capengas. O projeto que unifica todas as boas ideias, que na verdade são manifestações. Quando o indivíduo lá na política, lá na filosofia, está escrevendo um tratado, na verdade ele está se organizando intimamente, contribui com outros que estão em vias de necessidades mais materializadas, mas na verdade é ainda apenas uma escola. Então quem está na escola, seja a escola, o psicólogo, ele está lá na escola do Freud, o outro psicólogo está na escola do Jung. O Honório batia muito nessa tecla. Todas as escolas são carentes, elas são limitadas. Então o convite é que você entre na escola que é a globalizada, que reúne todos os fragmentos. É o Evangelho. Pegaram? Então você acha coisas boas em todas as teorias. Todos os filósofos apresentam algo de interessante. Mas sem Jesus não dá, gente. Então se você, nós continuarmos assim, só na busca do livro, só de teorizar na internet, fazer belos estudos, palestras, participar de congressos. O movimento espírita agora, o negócio é congresso, tá? Participar de congresso. Tônica. E pelo que eu acho, eu não tive a oportunidade de frequentar a academia nessa existência, mas eu vejo falar que congresso, por exemplo, de médicos, eles defendem teses, não é isso? Sim. Discutem, debatem assuntos e saem dali as pessoas enriquecidas. Os congressos espíritas é um festival de exposição de opiniões e no final todo mundo diz amém. Aí reúne, canta uma música, todo mundo chora, dá as mãos, tem um show pirotécnico. Jesus esteve entre nós. E o que foi desenvolvido de temas importantes, debatidos? Estou falando de conhecimento. Entenderam o que eu estou dizendo? Por que nós estamos fazendo um trabalho aqui do Apocalipse nesses moldes? Porque a ideia é passar que nós estamos tentando entender em conjunto. Porque ninguém tem a palavra final. Ô Júlio, conclui nesse ponto porque nós vamos passar para o versículo 2º. Com respeito a essa... Eu quero só acrescentar um pensamento de Emmanuel que eu achei aqui no... Porque de vez em quando o arco de projeção vira uma concha. Aí Emmanuel vai dizer assim, ó, daí procede um positivo de desintegração da concha do nosso egoísmo. E sair da coxa, né? Sair da coxa também. Para dedicar nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liga ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então esse texto é de pelas obras... Qual livro? Fonte Viva, capítulo 24, pelas obras. Então Emmanuel vai nos chamar a atenção aqui para desintegrar a concha do egoísmo, essa aura cristalizada, ou pensamento cristalizado que o Kardec trouxe, que você trouxe aí de Kardec, pela fidelidade em favor do bem comum. Então o nosso escopo é o bem comum. Porque o bem comum, a busca pelo bem comum vai entrar nesse plano aqui
da oração natural. Porque há quem pense que orar... O movimento espírita também tem muito isso. Quando os espíritos falam, você precisa ficar em oração durante o seu dia. A pessoa acha que é ficar em oração e repetindo o Pai Nosso 24 horas do dia. Pela coisa chata? Ficar repetindo o Pai Nosso. Eu já te contei a história que eu faço caminhada num parque que tem uma senhora. Sim. Que ela ora o terço. Eu acho tão bonitinho. Mas eu fico assim, será que tem hora que ela não esquece? Como é que é? Lógico que... Tem espírita que pensa que é isso mesmo. Chega aqui, Pai Nosso, ele está todo confuso intimamente. Vai fazer a prece, fecha os olhos. Gente, tem gente que gosta de fechar os olhos, continua fechando. Agora, você não necessariamente você tem que fazer prece fechando os olhos. Isso não é regra. É lógico. Pegou, seu Márcio? Isso não é impositivo. Não é? E não é fechar os olhos que isso vai definir que você está em sintonia. Né? Você chega no centro espírita, sabe aquelas casas que tem aquelas médiuns de sustentação que ficam lá. A primeira vez que eu entrei no centro espírita, eu cheguei lá, tinha uns 15, todo mundo assim. Eu falei assim, nossa, todo mundo é igual o Chico Xavier. Aí se adota determinados comportamentos que são repetidos e o indivíduo não sabe o motivo. É igual aquela história, curso de passe, a gente sempre conta essa passagem. O Denise está querendo falar. Essa história é antiquíssima no movimento espírita. O Honório contava muito essa passagem. Não é do meu tempo, não. Chegou no centro espírita, o pessoal aplicava passe descalço. Né? Aí chegava assim, todo mundo parava, guardava os sapatos assim na... Devia ter até um armário, né? Sapateiro lá. Entrava para aplicar o passe. Aí o pessoal, não, isso aqui é por causa de energia, porque o pé... Energia telúrica. Aquelas coisas todas. Aí o indivíduo lá, muitos anos, isso foi uma prática de não sei quanto tempo, né? Uns 20 anos. Aí o indivíduo que chegou lá com mais conhecimento, né? E naturalmente, né, o questionador, que já percebe que tem algo que precisa de explicação, ele chegou e perguntou, mas por que vocês tiram o sapato? Aí cada um levantou lá a teoria mística do jeito que lhe aprouver. Até que por fim ele procurou o presidente do centro. Aí ele chegou e falou assim, aqui, eu gostaria de uma explicação doutrinária, por que o pessoal tira o sapato? Não, na verdade é o seguinte, há muito tempo atrás, aqui teve uma enchente nessa rua, e isso aqui virou um lamaçal. Então o pessoal chegou, né, e foi orientado que eles tirassem o sapato para não sujar o centro. E a cabine de paz, que a gente tem maior cuidado. E aí o que aconteceu? A partir daí o pessoal gostou e contribuía com a limpeza, começou a virar uma prática. Mas com o passar do tempo começou a chegar as interpretações místicas. E chegou num ponto que não era só tirar o sapato, era vir com roupa branca, com isso, com aquilo, porque isso denota pureza, né? Isso denota interação com... Gente, com todo respeito para quem acredita, e existem religiões que adotam como prática, né, ritualísticas, e que são de um valor espetacular para eles. Certo? Que ainda muitos adeptos precisam disso. Então nós não estamos aqui desconstruindo o edifício de ninguém. Nós estamos aqui trazendo a conversa para que a gente possa nos desvincularmos destas questões que, na verdade, elas vão perdendo força pelo conhecimento que vai se adquirindo. Coitada, Denise. Denise é boazinha, né? Ela está querendo falar, só tem 42 minutos para falar. Não, Denise. O Arnaldo tá aqui nos esperando. Ah, o Arnaldo. Arnaldo apareceu. Arnaldo, nós convocamos ele essas semanas aí, ele falou que ele está melhorando, então ele tá mais presente. Com relação à organização do nosso salão, eu perguntei ao pessoal do chat, eles gostaram. Ah, que bom. Do nosso novo perfil. E o Arnaldo, ele perguntou o seguinte, eu agradeço a audiência de todos os amigos. Esse arco citado, Júlio,
no texto pode ser a conexão que fazemos através do pensamento nas sintonias sutis com os espíritos, bons ou maus, encarnados e ou desencarnados? Perguntou para você. Sim, exatamente. É o arco da projeção, o pensamento. Aliás, aqui no texto do Honório tem, eu até destaquei aqui, ó, essa tônica aí, nessa média da vibração, da oscilação do arco, vamos encontrar pessoas, espíritos com os quais mantemos afinidade. Então, quando nós irradiamos uma ideia, nós atraímos uma corrente mental ou um espírito. E esse espírito se aproxima, chega para o nosso lado. E o que vai mantê-lo do nosso lado é a afinidade de desejos, emoções e sentimentos. Muito bem. Por isso é que Napoleão mandou construir o arco. Aqui, nós precisamos lembrar também, nós já falamos do arco do cavalo branco. Esse arco é o arco do cavalo branco. Sim, mas vamos com calma. Vamos com calma, porque eu estava lá no Napoleão. Daqui a pouco a gente vai chegar no cavalo. Então vamos lá. Versículo 2, Denise. Tá tudo bem, Denise? Então tá bom. Mas aqui nós vamos falar das colunas de fogo, dos pés como coluna de fogo, do versículo 1, ou você vai pular? Eu tava com vontade, mas agora você já me atrapalhou, né? Vamos embora, pode falar. Eu acho que esse assunto é interessante, não? Então vamos. Lê Volta aí. pro resumo. Vamos voltar pro resumo. Ajuda a Denise aí, pode falar. É porque, se nós estamos falando do arco, tem a base, né? E o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Eu vou ler o resumo aqui, você comenta. Bases e membros para a locomoção, em que o fogo define a capacidade de caminhar, abrindo caminhos para quem vem atrás. A coluna formada pelas concepções, pela fé, pela caridade, pelo amor, que estabelecem a ligação com o alto. O pilar de sustentação nas provas e lutas que devemos empreender. As bases dessa coluna devem estar assentadas sobre o amor e a caridade na terra dos corações, para que o que trafega do alto para nós descendo por essa coluna seja visível como bênçãos para a humanidade no campo operacional. Tem a Agora ver. você comenta aí. Eu vou comentar. Eu não estou. Você pode, se quiser, passar rapidinho, porque ir passar para o versículo 2 também. Quer ver? Só um minutinho. Leia o versículo 2 para nós, Denise. Você vai ver que encaixa. Capítulo 10, versículo 2. E Sim. tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então, quando nós vamos trabalhar agora a questão dos pés, tem uma sintonia importante com essas colunas, tá? Porque os pés, trazendo o pensamento do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, numa lição intitulada As Bases, ele trabalha a ideia de que os pés são as bases da vida mental. Na nossa estrutura física, os pés é que nos assentam no processo da caminhada. E nós precisamos dessas bases para a edificação do mundo mental, não é? Tanto que Jesus, com a sua proposta regeneradora e transformadora, Jesus, na famosa passagem do capítulo 13 de João, do lava-pés, ele fala para os discípulos. Ele se coloca na condição de um servo para lavar os pés dos discípulos. E naquele momento, Pedro diz assim: Senhor, o Senhor é que é o nosso mestre. Como é que o Senhor vai lavar os nossos pés? Porque quem lavava os pés numa festa era o servo, era o escravo. Aí Jesus diz para ele: se eu não vos lavar os vossos pés, não tereis parte comigo. Olha que extraordinário. Não tereis partes comigo. Aí Pedro diz para ele: então, Senhor, não só os pés, o corpo inteiro. Aí ele falou assim: não precisa. Basta os pés. Menos, é só os pés. Porque quando a gente usa o evangelho na base,
o evangelho no seu sentido operacional do conhecimento e da aplicação, na verdade você está se renovando. Você está limpando o terreno que você necessita de operar. A imagem é super legal e muito tranquila, de fácil assimilação. Por isso que esse verso 2, o anjo forte tinha na mão um livrinho. Olha que beleza o texto. Ele tinha na mão um livrinho. A mão é o símbolo do trabalho operado. A linha operacional irradiada naturalmente. Posse e domínio. A mão. Quando você pega um livro, você tomou posse desse livro. Você está dominando. Então a mão, ela apresenta para nós a completude dos sentidos. São 5 dedos. O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. 5 sentidos. Isso aqui é o mundo objetivo. Pensem na cruz. As mãos representam a haste horizontal. É o seu trabalho no dia a dia. Agora, o Espiritismo vem revelar um 6º sentido. Então, nós trabalhamos com os 5 sentidos físicos, mas também agora trabalhamos com o 6º sentido, que é a mediunidade. Mediunidade como instrumento que favorece o intercâmbio para o além dos nossos limites. Essa é a ideia, certo? Então, nós precisamos de saber como estamos operando com as nossas mãos. Nós temos que fazer dessas mãos instrumento limpo. Então, você não vai usar a mão para mentir, para adulterar, para tomar do próximo. Mas você pode usar a mão para abençoar, para escrever uma lição, um livro. Não é? Você pode usar a mão para dar o pão, para estendê-la, para soerguer alguém. Não é? Mão dos adeuses, mãos das bênçãos, mãos das psicografias, mãos das cirurgias. Tem até aquela poesia da Amélia Rodrigues, né, que o Divaldo declama há quantas décadas. Não é? Mãos que acenam o porvir, mãos que indicam. Tem uma imagem belíssima narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, na lição intitulada O Precursor. Quando Jesus, na narrativa do Espírito, Humberto, Jesus e João Batista estavam vendo um vale numa montanha. É o finalzinho da lição. Aí o Humberto diz que Maria e a mãe de João, não é? As duas observam os meninos lá conversando. Não é? Então, aí elas observam que Jesus apontava para o vale, mostrando para João Batista o trabalho que ele tinha que realizar. Olha que beleza. Aí, diga-se de passagem, Humberto fala assim, então com as mãos ele aponta. Aí ele conclui dizendo, ali estabeleceu o primeiro encontro histórico entre a verdade e o amor. Olha para onde que eu estou apontando. Primeiro encontro. Não é para o Júlio não, viu, gente? É o banner lá do Kardec. Primeiro encontro da verdade e do amor. Pegaram aí a ideia? Eu estou associando João Batista com Kardec. Então, os espíritos escrevem entre linhas para que a gente possa tirar as nossas conclusões sem definir como ponto fundamental, ou como cláusula pétrea, né? Mãos. A mão aqui, portanto, segurava um livrinho. O que o livro representa? O que mais? O que o livro representa, Regina? Entendimento. E você, Denise?
que vocês acham da gente levar para um outro aspecto? Aí eu vou buscar um livro intitulado Mãos Unidas, já que a gente está falando das mãos, Mãos Unidas. Tem um belíssimo texto do filósofo, nosso querido professor Emmanuel. Ele tem uma lição intitulada Teu Livro. Aí ele começa a lição dizendo assim: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página. Cada hora, um momento de afirmação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Qual livrinho que o anjo forte está segurando? O livro do conhecimento? Sim, o livro auxilia no desenvolvimento dos conhecimentos. Mas aqui a ideia principal é que o livro está aberto. Então não é livro fechado, escondido. Não é livro filosófico, não. É um livro que está aberto. O livro já foi escrito, ele está revelado, ele já veio a lume. Está distribuído. O livro que revela a verdade através das obras. Então, as obras revelam uma verdade a ser decodificadas, você não tem, né? A ser decodificada numa capacidade de percepção, já que todos trazemos um livro aberto que são os registros de cada um, impressos na nossa estrutura espiritual. O livro da consciência, que no caso desse anjo é uma revelação da mais alta relevância, pois a proposta é a do amor operado, realizado, edificado, construído. A revelação que é o Apocalipse é um livro. Um livro com regras de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Assim também como um caderninho em que vamos escrevendo como um escriba. Então nós temos, traduzindo, a consciência é a lei de Deus escrita, não é verdade? Então a consciência é um livro. É ou não é? Como que você escreveu? Com as suas obras. Então o anjo, ele é forte porque ele está com o livro aberto da consciência. Ou seja, é a busca pela consciência da vida. Está de acordo? É isso, Denise? É mesmo? Pode falar. Operacionalizando é o que você está desenvolvendo ao longo da sua vida e que isso vai ficar registrado, vai ficar marcado. Então nós temos a revelação pessoal, intransferível, no sentido de que você escreveu, está registrado, ponto. Mas existe o livro da natureza, que nós estamos lendo. Os benfeitores espirituais estão apresentando as obras que eles escreveram, para dizer para nós que precisamos de ler, interpretar e agir. Bonito isso, né? Jesus nos legou um manancial de exemplos. É o livro dele. Então o Evangelho é uma boa nova, no sentido de que o Evangelho está registrando muitos feitos de Jesus. Agora, sabe qual que é o grande lance do Evangelho? É quando você entra dentro do Evangelho e faz com que o que não foi escrito seja escrito. Quer que eu explique? Vamos lá. Uma passagem de Jesus. Tem aqui fácil? Rápido? Qualquer uma. Quer ver? Olha aqui. A cura da mulher, abri por acaso aqui, a cura de uma mulher paralítica. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Eu vou ler a passagem e vou explicar o que nós estamos tentando dizer. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Quem que ensinava?
Jesus, né, gente? Vocês estão aqui ou vocês estão no cobertor, em casa? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa passagem é extraordinária, porque tinha um ciclo que ela estava doente. Esse ciclo estava fechando e eis o momento em que Jesus vai atuar, sem derrogação de leis, embora agindo com misericórdia. O que eu quero passar? E Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Aqui está escrito como é que ele ia para a sinagoga. O que ele fez quando chegou na sinagoga? O que ele fez quando saiu da sinagoga? Como que ele ensinou? Ele usou um quadro de lousa? Ele já usou recursos, apertando um botão e apareceu um holograma, as pessoas assistindo as imagens do pensamento. Foi assim? Está escrito isso aqui? Não. Só está dizendo que Jesus ensinava. De acordo? Como que ele ensinava? Como que ele ensinava? É que nós precisamos de descobrir. E como é que você vai descobrir como que ele ensinava? Fala, Denise. Pô, você pode atender o público. Você fala em Jesus e vem a imagem dele, os ensinamentos, eles podem ser através das palavras, dos gestos, de um olhar. Então, ele contemplava todos a energia. O ensinamento, quando você me perguntou isso, me veio isso. Ela é global, às vezes não por palavras, mas por gestos, por um olhar. Mas você não respondeu a minha pergunta. Foi o que eu pensei. Alguém teve a coragem. Foi você ou você captou do mundo espiritual, Regina? O plano espiritual é humilde. Captei a ideia dos espíritos. É fazendo. Como assim? Olha, ele ensinava no templo. Então, se você quiser seguir o exemplo de ensinar no templo, vai para o templo ensinar. Porque quando você se movimentar, sair de casa, tomar café, preparar, no meio do caminho, como que você chega? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você vai embora? Este que é o Evangelho, amigos. Capítulo 28 de Mateus, Júlio. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Capítulo 28 de Mateus. Finalzinho do Evangelho de Mateus. Olha que interessante. Portanto, e chegando-se Jesus, 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no reino, no céu e na terra. Portanto, eu tenho poder. As colunas estão bem edificadas, certo? Eu sou o exemplo para vocês. Vocês já reconheceram isso. Acabou o Evangelho de Mateus, tá? Está acabando. Faltam 3 versículos aqui. Quer dizer, tudo que ele ensinou, Mateus já registrou. Você já sabe, certo? Já está revelado. Aí ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Verdade, ensinando-as a guardar onde? No livro da consciência, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandado, ele tem autoridade. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então significa que eu mando, ou seja, eu delego, mas eu não vos abandono. Vocês vão fazer que eu estarei convosco. Fechou. Então eu vou para a evangelização, Jesus entra dentro, entra junto. Como é que ele vai estar?
Ele estende a mão quando você pede. Mas ele vai estar com você quando você estiver com ele. Quando você fizer o que ele está dizendo para fazer. Ele não falou que entrou no templo, sentou, ficou em pé, abraçou, não abraçou. Ele não está falando isso. Ele está falando para você fazer. Então, quando você fizer, você vai entender o que ele está dizendo. O que cada vez mais fará com que ele esteja com você. Porque, na verdade, não é ele que vem aqui na FIAC te acompanhando na evangelização, não. É você que sobe o monte. É você que lê o livro da vida e cria uma sintonia com ele e desce com autoridade. Porque quando você vem para a tarefa confiante no que você tem que fazer, usando as mãos, os seus sentidos, a sua inteligência, seu conhecimento, você vai adquirindo autoridade. E isso vai criando um arco magnético, inclusive protetor, contra as falácias, os problemas do mundo espiritual inferior, que fazem de tudo para impedir que o trabalho aconteça. Mas o que garante a vitória é a sua permanência, a sua fidelidade, a sua confiança, a sua presença. É isso mesmo, Denise? Você é educado ou você está concordando? Não? Pegou? Só um minutinho. Vem cá, Regina. Vamos lá. Pode falar. Vai com fé. Se eu fico só no entender, no compreender, no ler, se eu não operar, eu fico só no campo teórico. O que eu fizer é que vai sedimentar na minha intimidade o que realmente eu aprendi, e isso aí vai ficar, que a partir do momento que eu fiz, eu senti. Eu não sei se eu estou explicando direito. Vou te dar um exemplo interessante. Se a gente for na academia, vai parecer que eu vou forçar a porta. Mas quem está no templo, ou seja, quem estiver vendo o vídeo, ou acompanhando o estudo aqui presencialmente, que estiver com o coração aberto, vai compreender o que eu vou dizer. Então, vamos lá. Quando Jesus foi indagado pelo jovem como herdar a vida eterna, como entrar no reino dos céus, Jesus pergunta para ele assim, o que está escrito na lei? O Paulo Pina falou aqui terça-feira desse assunto. O que está escrito na lei? Mas ele não ficou nessa pergunta. Ele continuou dizendo, e como a lês? Ou seja, e como você interpreta? Porque o que está escrito é uma coisa. Agora, como que você interpreta, vai aí uma distância muito grande. Porque o que vale mesmo não é como você lê. O que é o mais importante é como você interpreta, como que a lição se torna viva na sua prática, na sua vivência. É exatamente o que você disse. Eu estou usando outras imagens para corroborar na alusão do mesmo pensamento. Você ia falar do livro com Kardec? Abre o microfone. Allan Kardec define para nós, no seu comentário, a questão 685, o que seria esse livro, quando ele fala da educação, que a educação é a arte de formar caracteres e a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Muito bem. Que é o livro. E falando só complementando rapidinho com o próprio Allan Kardec, quando ele fala do perispírito, no capítulo 14 da Gênese, os fluidos, a Gênese da primeira edição, ele vai dizer o seguinte, o perispírito, o espírito em se encarnando conserva seu perispírito com as qualidades que lhe sejam próprias e que, como se sabe, não é circunscrito pelo corpo,
mas irradiado em toda em volta e envolta em uma atmosfera fluídica. E que é preciso, fala aqui essa atmosfera fluídica, o perispírito é uma couraça a qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Então nós vemos aí que nós estamos tratando aqui do estudo do perispírito, da irradiação do perispírito, dos pensamentos, que é a questão do arco. Muito bem. Então, o livrinho aberto ficou claro, né? O caderninho que vamos escrevendo como escribas. Nós estamos escrevendo o tempo todo. E na continuação do versículo 2, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Agora eu vou abrir numa reflexão final, trazendo o Honório. O seu pé direito sobre o mar. O mar é o laboratório da vida. O mar no Evangelho representa o campo para operação, aonde que inclusive você vai encontrar todos os recursos que você precisa para a sobrevivência. Alimento e etc. Então, a ação no mar da vida, o piso de manifestação, simbolizada pelo pé direito, que representa a fluidez das ações no campo prático. Então, nós precisamos de entender a importância da atitude nesse plano prático, certinho? Temos que pôr em prática. Não abra mão disso, porque é nesta ação diária que a gente vai consolidando o processo, como foi lembrado aqui, a educação, a arte de formar caracteres, conjunto de hábitos. Agora o pé esquerdo. Então são dois pés, pé direito, firmeza, convicção, crescimento. E o esquerdo, definindo a recepção das orientações que chegam no mundo espiritual. O anjo com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Definindo para nós a soma dos padrões da misericórdia que nos visitam para encaminhar as mudanças necessárias. Temos em Kardec um dos representantes desse anjo, trazendo-nos os valores da misericórdia. Vestido de uma nuvem, que é a falange do Espírito de verdade, com um pé na terra e o outro no mar, no mundo físico. Definindo a captação pelo esquerdo, que é o lado do coração, pois temos que nos afeiçoar ao novo sistema, do que vem das faixas espirituais. E com o direito indicando que temos que pisar com segurança na realização no mar da reencarnação. A segurança que decorre naturalmente das diretrizes sábias do mundo maior. Trocando em miúdos. Pé direito, pé esquerdo. Quer ver que fica fácil? A famosa pesca. Pesca maravilhosa. Está lá no finalzinho do Evangelho de João. E os discípulos saíram para pescar. A noite toda, nada. Lembrado? Aí eis que surge Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, atirem a rede para a banda da direita. Não foi? Senhor, pescamos a noite inteira e nada. Isso é Pedro. Pedro diz, mas sobre a tua palavra lançaremos. E eles então lançam a rede. E o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Voltar, chegar em casa, ó bem, não deu nada. Ou então passaram no açougue, compraram peixe carimbado. Não foi isso que aconteceu. A rede veio apinhada, né? É o termo do Evangelho. Né? Pegaram toda espécie de peixes. Toda espécie de peixes vem na rede. A rede só sobrava. Só sobrava. Eles ficaram maravilhados com o fenômeno, com o milagre. Olha que interessante. Jesus representa, portanto, o nosso grau de percepção, de sensibilidade, porque ele vem para nos tocar. E ele toca-nos, ou a revelação, pelo lado esquerdo. A ideia é essa. O lado esquerdo do coração. Não é pelo lado direito que você vai ser tocado. Viu, Cláudia? O seu lado direito, eu vou chamar de razão. A sua razão já está assim,
toda elucidada, sabe como é que funciona, está no livro dos Espíritos, questão tal, dá um show de bola nas palestras, cita versículo, né, cita as fontes, repete, recita poesias. Nossa, esse é um missionário. O expositor é um missionário, coitado, está a duras penas, não dá conta, né, chuta o balde, né, não aguenta o casamento, não aguenta as pressões do dinheiro, né, filho. Não suporta o chefe. Mas na hora da exposição espírita, ele é um Deus. No trânsito, ele solta os cachorros, né? No trânsito, ele xinga todo mundo. Mas na hora da reunião espírita, com aquela população que frequenta a conta do YouTube, são milhares. E o povo fica assim, como é bondoso. Que ser angelical, esse tem sintonia, deve ser um filósofo iluminista reencarnado Você deve ser tocado, não abra mão disso, pelo sentimento. Porque só a razão elucidada não resolve. E eu estou falando para nós que somos expositores, somos líderes, somos médiuns. Não estou falando do outro não, tá? Embora está cheio. Graças a Deus, porque o barco está apinhado de espíritos decaídos. Principalmente no movimento espírita. É onde que mais tem almas decaídas. Foi Kardec que disse que médium é um ser comum, cidadão. Sim. Kardec é quem disse. Sabe o que Kardec fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no Caráter da Revelação Espírita? Gênesis, primeiro capítulo. Não, é na pluralidade, universalidade do ensino dos espíritos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai dizer que no futuro, médium são seres comuns. Vai ter médium em todos os cantos. Aí o Chico até falava que médium é igual grama, dá em todo lugar. Vai ter mais médium que formiga. Vai ter mais médium que formiga. Ok? E formiga adora o quê? O doce da vaidade. Adora ouvir o timbre da própria voz, como dizia Arnaldo Rocha. Vamos pensar. E o médium deve ser trabalhado pelo sentimento. E o sentimento aqui, operacionalizado pela razão, vontade, impacto determinante, vai aprender a julgar a rede no lugar certo. Na banda da direita. Pegaram aí? Ficou bom, não ficou no finalzinho? Deu um encaixe assim mais evangelizado, ficou mais, sem deixar de falar das nossas necessidades quanto indivíduos e quanto coletividades. O estudo do Apocalipse, acredito que atingiu os seus objetivos, hoje com o tema O Arco Celeste. É isso, seu Márcio? O arco hoje deu pano para manga, né? E eu acabei não falando do arco do triunfo de Napoleão Bonaparte, né? Mas aí, se eu falar, o Napoleão corta a placa da gente. Vamos deixar para a próxima atividade. Na semana que vem nós vamos entrar no versículo 3º. Fechou? Combinado? Aí a gente está na gradação certinha. O estudo é daqui a 15 dias, tá? Semana que vem a Denise vai avisar para vocês que não haverá. Gente, com muita alegria, eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os nossos amigos que já deixaram o cobertor, porque o sol saiu, esquentou, não deu para ficar. Não é? Ainda mais depois de falar que tem que dividir o cobertor. Teve gente que pode até ter desligado o computador, porque aquele cobertor não abre mão dele de jeito nenhum. Ele é bom demais da conta. E eu não tenho dúvida de que muitos vão pensar melhor em como aquecer os corações, não só nos tempos de frio, mas em todos os momentos da vida. Porque este é o papel do discípulo sincero de Jesus. Cheio de defeitos, todos temos. Graças a Deus, porque somos perfectíveis, né? Vamos ser perfeitos, mas por enquanto... Trago esse tesouro como em vaso de barro. Quem foi que diz isso? Paulo de Tarso. Tesouros em vasos de barro. Então, que nós possamos carregar esses tesouros, que são as nossas práticas diárias, na luta permanente para vencer a nós mesmos. Agradeço, portanto, a todos os nossos amigos, a audiência da rádio, os amigos da rede,
os amigos da Casa de Kardec. Convido vocês a compartilhar o vídeo, trazer amigos, inscreverem na conta da Rede Amigo Espírita e agora também inscrevam-se na conta Gênesis, que é a conta do YouTube que nós reunimos, um celeiro do nosso trabalho aqui nesse canto bendito, nessa família tão pródica que todos nós aqui estamos fazendo parte, sobre a égide de Allan Kardec e Amélie Boudet. Podemos encerrar? Então, para finalizar, nós vamos pedir que a Regina, por favor, Regininha, hoje você está inspirada, faz a prece conclusiva para nós e eu, da minha parte, me despeço